Oi, gente, aqui é a Daniele. Eu tô aqui com o texto de Jó, capítulo 2, versículo 9, que fala assim: Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Eu vi um vídeo na internet esses dias falando que esse termo aqui, amaldiçoa, no seu sentido original, na verdade, abençoa. E que talvez a tradução estivesse errada e que isso estivesse corrompendo todo o texto. Só que não é bem assim. Aí eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos. Ela é deixa eu ver aqui. Ela foi produzida pela Geográfica, mas ela é da ICP. E eu tô aqui com ela porque ela trabalha esse assunto, ela responde isso. E ela diz que quem levanta essa questão geralmente é o ceticismo, são os céticos. Ó, fala assim: ceticismo afirma que o termo amaldiçoa neste texto não corresponde ao texto hebraico, que seria corretamente traduzido por abençoa ou saudar com uma bênção. Aí ele traz a sua resposta aqui, ó, nessa parte aqui. Resposta apologética. A palavra hebraica, aí ele fala aqui, ó, barak, da raiz, aí tá escrito aqui, eu não sei falar, é berak, eu acho, significa de fato abençoar. Mas o caso em questão, o que ocorre é um eufemismo, ou seja, o termo original foi substituído para revelar a sua real aplicação, já que não seria admissível entre os judeus conservadores empregar o idioma hebraico para proferir a frase amaldiçoa a Deus, ou seja, eles não poderiam escrever isso, então eles colocaram o oposto, mas você lê no contexto, você compreende que na verdade ela estava falando para Jó amaldiçoar a Deus. O texto, porém, revela a verdadeira intenção do escritor em usar barak, era um antitético de amaldiçoar. Aí você lê o texto, você fica assim, mas será que realmente ela estava falando para Jó amaldiçoar a Deus? Será que ela não estava dizendo assim, Jó, morre logo, entrega sua vida a Deus, abençoa a Deus e morre? Por que o texto aqui ela está falando de amaldiçoar a Deus? Para que Jó amaldiçoasse a Deus para que ele morresse e desse fim ao seu sofrimento. Aqui, ó, estou falando desse versículo aqui, ó. Amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Porque naquela época eles acreditavam que se a pessoa estivesse sofrendo, como Jó estivesse sofrendo, como Jó estava sofrendo, é porque ele deveria ter cometido um pecado muito grave. Por isso que todo aquele mal teria recaído sobre ele. Inclusive, os 3 amigos de Jó que vão tentar consolar ele têm esse ponto forte nas suas narrativas. E a mulher de Jó também acreditava desse modo. Achou assim, você deve ter feito alguma coisa para você estar sofrendo tudo isso. Porém, ele ainda permanecia vivo. Então ela falou, amaldiçoa logo Deus para você morrer logo, para você acabar com esse sofrimento. Eu não aguento mais você ver assim, ver desse jeito e tal, tudo mais. Aí ela fala aqui, amaldiçoa Deus e morre. E por que que aqui se encaixa o termo amaldiçoa? Porque no capítulo anterior, quando os filhos de Jó haviam falecido, e ele ficou sabendo da notícia, olha o que Jó fala aqui, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, em sinal de luto, e se lançou em terra, e adorou. Ó, tá vendo? E adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tá vendo aqui? Ele tinha acabado de abençoar o Senhor mediante um acontecimento muito trágico. E ele abençoou o Senhor. Se o Senhor quisesse levar ele mediante aquela circunstância, ele levava. Jó já tinha abençoado o Senhor. Aí na sequência aqui, Satanás volta ao céu para tentar fazer com que Jó ainda se desvirtuasse de Deus. Só que Deus permitiu, porque Deus sabia até onde Jó conseguiria ir, Deus conhecia o coração de Jó, e Deus sabia que Jó estava preparado para aquela missão. E Deus permitiu, só disse, não tire a vida dele. Aí Satanás veio e começou a tocar na saúde de Jó, e ele ficou num estado deplorável. Então, quem via ele sentia pena, sentia,
via toda aquela situação e ele estava sofrendo muito. Além de todo o sofrimento que ele já havia passado, que ele tinha perdido tudo, inclusive seus filhos, agora ele perdeu sua saúde, perdeu tudo que lhe restava. E nessa questão aqui, a mulher dele fala, você não cansou de sofrer e tal, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque se ela tivesse falado abençoa, ele já tinha abençoado aqui, entendeu? E não tinha necessidade dela enfatizar isso, falar como se fosse assim, algo que daquele momento em diante ele morreria, sabe? Algo diferente do que ele já havia feito, sendo que ele já havia abençoado o Senhor. Por isso que as versões bíblicas que trazem amaldiçoa está correto. É isso que eu queria falar com vocês, só para vir em defesa, porque muitas pessoas se deixam levar por certos vídeos curtos e não entendem todo o contexto que envolve aquele assunto.